Vanessa, nessa terça-feira, oh meu Deus, como é que tá aí? Tá correndo? Corre pra cá, corre pra lá, tá agitado? É muito bom a gente ter coisa pra realizar e fica tranquilo, lança fora a ansiedade que vai dar tudo certo, tá bom? Não fica vendo o que tá faltando, né? Veja tudo que você já conquistou, até onde você chegou. E tem dias que a gente olha pra tudo e fala assim, eu não fiz nada nessa vida, você fez muito. Não se engane por causa desse turbilhão que você está enfrentando aí, porque vai passar, certo? Vai passar. Vamos falar de coisa boa? Gente, toda manhã que eu tô aqui com vocês, eu tenho que realmente algo que eu preciso enaltecer, é que eu tô sempre bem penteada. Fala sério. Eu tô sempre bem organizada. Você imagina se eu tivesse que estar aqui com você do jeito que eu acordo, você não ia assistir o programa, juro por Deus. Não ia falar assim, meu Deus, ela não penteou o cabelo. Então, graças a Deus, eu tenho a Fast Escova, que cuida de mim e que quer cuidar de você também. A Fast Escova, ela é a maior escovaria da América Latina e você precisa viver essa experiência de hidratação e escova. Na Fast Escova, você não marca a hora. Tá na hora de quebrar esse tradicionalismo, né? Eu só sei marcando hora. Não precisa marcar hora. Mas se eu chegar, tiver gente na minha frente. Dentro da Fast Escova há uma equipe preparada para te atender. E dependendo do seu horário, é disponibilizado para você 2 ou mais profissionais para que você possa cumprir o tempo que você tem. Quantas pessoas chegam ali na Fast Escova e estão com horário de voo, ou tem uma reunião marcada, ou tem algo já preparado. A Fast Escova tem esse compromisso, essa responsabilidade pelo qual você está buscando e aquilo que você vai realizar. Então, conte com a Fast Escova. Na Fast Escova você vai encontrar hidratações, tratamentos capilares, penteados, tranças, make. Olha, make do jeito que você quiser, unha e muito mais. Então, eu tô aqui do lado dos produtos da Fast Escova desenvolvido para você, que você vai ter acesso dentro da Fast Escova e também pode levar para sua casa. Segue para você o endereço, o telefone e também o Instagram para você ver todas as novidades e os combos, as promoções, porque a Fast Escova não para. Fast Escova, você linda todo dia. Bom, mas agora no Pergunte ao Especialista, hoje o Dr. Rafael Lemes está conosco aqui, ele que é advogado, especialista em direito da saúde, e ele vai falar sobre um assunto que eu quero que você preste atenção. O plano de saúde deve cobrir as terapias ocupacionais? Sim ou não? Quem vai responder pra gente é o Dr. Rafael. Bom dia, doutor! Bom dia, Vanessa, tudo bom? Que alegria te receber, sempre trazendo clareza pra gente aqui, trazendo novidade. Outro dia a doutora Lívia estava aqui e a gente recebeu, a gente estava falando sobre as terapias, né? A gente tinha uma neuropsicopedagoga aqui, dela falou assim, o doutor Rafael precisa vir aqui. Ele precisa vir aqui para falar sobre tudo isso, porque é comprovado, doutor, que o desenvolvimento, quando diagnosticado, né, tendo um laudo sobre uma criança, que ela precisa dessas terapias, o desenvolvimento que produz na vida dela é muito eficaz. O resultado é muito grande. Só que são caros. É muito caro, né? Então, e a família se vê atada, né? Porque ela quer desenvolver aquela criança, ela quer que as coisas possam caminhar e muitas vezes ela se vê presa. Os planos de saúde devem cobrir as terapias ocupacionais? Bom, no caso, não só as terapias ocupacionais. O ano passado, a ANS, em uma das suas reuniões, deliberou que a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, o psicólogo e o fisioterapeuta, eles não podem ter essa limitação de atendimento. Porque o que acontecia antes? Uma criança que necessitava de todo esse acompanhamento dessa equipe, ficava limitado. Por quê? O médico falava que a criança precisava de 10, 20, 30 sessões ali naquele mês para poder ter esse desenvolvimento, e o plano de saúde limitava. Falava, não, só pode 10, só pode 5. Então, a ANS, vendo essa necessidade e essa crescente de casos, deliberou para que não haja mais a limitação dessas terapias, seja terapia ocupacional, atendimento de fonoaudiólogo ou psicólogo, e
o fisioterapeuta. Então, hoje, quem necessita desse tipo de atendimento, seja qualquer doença em si, não pode ter essa limitação. Agora vamos falar dos planos, né? Para eu entender. Então, o plano tem que cobrir, ok? O doutor falou aqui para você. É qualquer plano. Tem alguma clausinha ali que eu preciso ler, que eu preciso estar atenta? Tem alguma coisa que pode me segurar? Porque o que o senhor está dizendo aqui é o descobrimento do Brasil. Não é verdade? É o descobrimento do Brasil. Porque todo mundo fala, olha, eu fui e barrou. E eles barram na cara dura. Isso. Né? Porque assim, o que acontece? Eles não podem limitar. Só que o plano de saúde, cada um tem a sua forma de administrar como que eles vão fazer a liberação dessas sessões ou dessas horas de acompanhamento. Sim. Então, assim, o médico deve prescrever a necessidade do paciente e aí o plano de saúde vai falar assim, ó, não, por mês a gente vai liberar X, ou então não consegue liberar uma guia direto para 6 meses, que todo mês tem que vir e estar renovando o pedido. Aí é uma questão administrativa do plano. Ele não está limitando, mas é uma questão organizacional de dentro da instituição. Essa questão que o senhor está falando, a gente conversa antes de fechar o plano ou depois que fechou o plano? Isso daí é uma questão que já é obrigação do plano saber isso. Por quê? Quem rege os planos de saúde é a ANS, Agência Nacional de Saúde. Então, as normativas que elas editam, os planos de saúde têm que seguir. É uma obrigação. Então, eles vindo a faltar com alguma dessas normativas, eles são penalizados, tem multa, uma série de penalidades que incorre com o plano de saúde. E se eles fizerem isso, é necessário eu entrar juntamente com um advogado? Como um advogado pode me ajudar? Sim, nesse caso, se for uma necessidade de urgência ou então realmente há uma falta na prestação do serviço, com certeza você pode buscar um advogado da sua confiança para entrar com um processo judicial para onde o juiz vai determinar que o plano de saúde cumpra com as normativas e com a lei. E o plano pode recorrer? Normalmente se recorre, porque é o devido processo legal. Então, a gente não pode tirar a oportunidade do plano de saúde de recorrer daquela decisão. Mas, a partir do momento que o juiz determinou, numa segunda ou em alguma outra instância, pode sim ter os recursos, mas, pela minha experiência, na maioria dos casos, se mantém o que o paciente está pleiteando. O que acontece se o meu plano de saúde descumprir a decisão judicial? No caso, a primeira coisa que a gente orienta é fazer a denúncia junto à ANS, que o plano de saúde está descumprindo essa norma, e se ele descumprir a decisão judicial, você deve buscar novamente seu advogado e falar, olha, não estão cumprindo o que o juiz determinou. E aí, novamente, a gente vai manifestar no processo para que informar o juízo de que o plano está descumprindo. E aí, nesse caso, o juiz aplica multa diária por descumprimento da decisão judicial. Nossa, doutora, é chato, né? É uma morosidade, uma burocracia necessária para você ter o seu direito. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Por exemplo, recebi... Uma mãezinha, né, recebeu, falou, olha, ele precisa de tantas terapias ocupacionais, de psicólogos, né, tudo que é necessário. Aí a mãe está lá com aquele negócio que agora ela precisa da entrada no plano. E o plano já te jogou para lá, te jogou para o terceiro andar, depois mandou você descer mais um, depois subir, e que não sei o quê. Quando eu venho como advogado, como representante, ele é mais rápido, as coisas andam mais rápidas. A gente vê na justiça, às vezes alguns processos demoram, mas quando se trata assim de saúde, é mais rápido? Bom, aí entra a questão do caso de urgência e depende de cada caso em si. Porque geralmente a gente entra com um pedido de liminar, isso aí já é uma parte técnica da advocacia, que antes do processo em si tramitar, o juiz já dá uma decisão aonde aquela decisão tem que ser cumprida devido à questão de urgência e a necessidade daquela situação. Vamos supor, um caso de saúde. Você sofreu um acidente, você vai ali, precisa daquela cirurgia e o plano de saúde diz que não cobra aquela cirurgia.
Então você entra com um pedido liminar para que o juiz conceda e obrigue o plano a cobrir e custear aquela cirurgia, e aí sim, posteriormente, o processo vai correr e aí vão se ver se tem realmente essa necessidade ou não, se ele vai ter que ressarcir o plano, parte do que foi pago, aí vem toda a questão processual. Mas no caso de urgência mesmo, ou da gritante necessidade, a gente utiliza essa técnica jurídica. Nessa questão também das terapias ocupacionais, não são todos os casos, mas às vezes, eventualmente, tem uma listinha de remédios também a serem tomados. Uma vez o senhor veio falar para a gente que há remédios, né? E como funciona nesse caso? Bom, aí a gente volta àquela mesma situação. Tem que verificar junto ao rol da ANS se aquele medicamento é de obrigação do plano de saúde cobrir ele. Aí vai do usuário e lá no site da ANS ele pode pesquisar pelo medicamento que ele vai utilizar e lá no próprio rol vai ter. Se não constar, aí infelizmente o plano de saúde não tem obrigação de custear esse remédio ou esse medicamento. E aí o paciente tem que arcar com ele. Tá certo. Bom, vem cá. Se o meu plano for empresarial, a empresa onde eu trabalho sofrerá algum problema? Não, de forma alguma. Até porque é um caso pontual do paciente consumidor. Por mais que tenha o plano empresarial, ele sim responde por aquela situação que ele necessita. Então não vai haver nenhuma penalidade para a empresa ou qualquer custo ou qualquer problema em si com a empresa. Porque, querendo ou não, seria um contrato à parte para aquele paciente. Em tese, né? Porque por mais que seja o contrato global da empresa, mas cada um opta por poder fazer parte do plano de saúde. Então, cada um tem o seu contratinho ali assinado e com as regras e tudo mais. Às vezes uma fica grávida, que é um outro caso, né? Então, talvez se foi ameaçada, isso vai ficar mal para a empresa, né? Não, Daí a de pessoa forma fica alguma. preocupada. Não, de forma alguma. Doutor, é muito bom a gente falar sobre esse assunto e esclarecer, né? Porque a gente vê, eu tenho tido assim contato com muitas mães que têm sofrido. O melhor caminho, então, é estar com um profissional, um advogado, para ajudá-la, porque muitas das pessoas não sabem nem por onde começar. Isso. Como é que eu começo? Vamos avisar, falar com essa mãe em casa. Primeiro você arruma um advogado, que o doutor Rafael está aqui. Mas ela fala assim, meu Deus, mas como é que eu... Porque ela se vê num beco sem saída. E quando trata de filho, né, parece que a gente fica meio... Não só de filho, qualquer situação de saúde que você né? precisa ali ter aquela solução de imediato ou ter pelo menos um norte para onde você vai seguir, você acaba tendo fica assim... Uma ansiedade, isso, né? E acaba você ofuscando as melhores decisões que você tem que tomar. Então, nesse caso, primeiro, tentar de forma administrativa, que é o que a gente sempre recomenda. Tentou, conversou com o plano, não teve nenhuma resposta, nada, aí a gente procura um advogado, um profissional da sua confiança para poder te auxiliar nisso. E assim, eu falo de preferência que seja especialista nessa área, porque às vezes é igual médico, você não vai procurar um ortopedista para tratar do coração. Então, assim, a gente recomenda que busque um especialista, não só na área da saúde, mas qualquer outro problema jurídico que a pessoa venha a ter, que seja um especialista daquela área para trazer uma confiança maior ainda para aquele consumidor. Então, não desista. Isso. Porque, assim, por mais que seja um processo moroso, mas a chance de êxito ele é muito maior nessas situações de saúde, principalmente contra plano de saúde. Eu mesmo tenho alguns casos no escritório que a maioria das situações a gente sempre vem logrando êxito justamente porque o plano vem descumprindo com as normas da ANS. Então, é uma coisa que não, é inaceitável. Você paga o plano de saúde, você está ali certinho, cumpre com todas as determinações e o plano, na hora que você mais precisa, não te atende. Quando você vai fazer um plano, não sei nem se essa pergunta, eles perguntam se tem alguma doença pré-existente. Isso. Né? E se eu sei, eu sei que o meu filho já faz terapias ocupacionais, eu preciso especificar, eles vão me segurar por algum motivo. Então você já está vindo com uma pré-existente, então vai... O que acontece? Na regra,
Você deve informar a doença pré-existente. Sim. Todo plano de saúde, quando você vai fazer a contratação dele, você passa por uma avaliação médica. Então, o médico vai te avaliar e vai falar, olha, o paciente X não tem nenhuma doença pré-existente. Agora, se ele avaliar e ver, não, tem a doença pré-existente, aí existe a carência que tem que ser cumprida. No caso da doença pré-existente, ele tem um prazo diferente do que as outras carências convencionais para aquela doença específica. Porque o plano de saúde já sabe que ele vem com aquela doença e ele vem buscando solucionar aquele problema em saúde que ele tem. Tá. Então, o plano estabelece uma carência um pouco diferente das outras, justamente para conseguir, vamos assim dizer, ter fundos para poder fazer aquele tratamento daquela doença. Então, tá certo. 6 meses, menos? Cada doença é um caso. É um caso. Doutor, nessa mesma situação aqui, eu estou num plano, eu estou cansada de discutir com ele, não aguento mais ele, sabe assim? Estou por aqui. E eu vou mudar de plano, né? A carência eu levo? Leva. Você tem que ter pelo menos 2 anos de plano para poder fazer a primeira portabilidade. Que aí isso chama portabilidade de plano de saúde. Você já cumpriu todas as carências que você tinha para cumprir. E para mudar para outro plano, você não perde essa carência. Então você já vai, não gosto do plano de saúde A, mas o B me atende, está dentro da mesma faixa de valor e supre a minha necessidade. Então você entra em contato com o plano B e o plano A e fala que quer fazer a portabilidade. Solicita a portabilidade entre um e o outro, e aí é feito o trâmite onde você leva a carência do plano A para o plano B. Então, quando você já ingressa no plano B, você já consegue cumprir e fazer todos os exames, ou cirurgia, ou todo o tratamento, sem ter que esperar o período de carência que você já cumpriu anteriormente. Já cumpriu anteriormente. Tá certo. Doutor, quem está nos assistindo agora, ficou com dúvida, se eu for lá no seu Instagram, enviar um direct, fazer algumas perguntas, o senhor responde? Com toda certeza, a gente está à disposição. Ai, que coisa boa. Gente, olha como é bom poder conversar, né? Então, e você tem direito também, tá? E eu sei que nessa área as coisas vão melhorar bastante. Eu tenho muita fé. A tendência é essa, porque com a grande judicialização da saúde, algumas coisas já vêm mudando, as agências e os órgãos vêm identificando essas situações e vêm melhorando para o consumidor. E vai ficar bom. Vai ficar bom. Vai sim. Gente, olha, hoje eu recebi o Dr. Rafael Lemes, advogado especialista em direito da saúde. Você que está com dúvida, você que quer saber um pouco mais, você quer aprender, o Instagram dele está aí embaixo, tá bom? Na bio dele você vai encontrar todos os contatos do escritório, mas se você quer fazer uma pergunta, ele se colocou à disposição para te responder. Doutor, o senhor volta, porque esse assunto dá pano para manga. Volto sim. Sempre que vocês precisarem, minha agenda está aberta para vocês. Tá certo, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite sempre, viu? Para você também e para todo o público. Tá certo. Ô, coisa boa, né? Ó, tranquilize seu coração, tá bom? Tranquilize seu coração que tudo vai dar certo, né? Talvez você tenha recebido aí uma lista de coisas para ser feita, você fala, como é que eu vou fazer isso? Fica calma, vai estar tudo certo. Vai ter um caminho para que você possa solucionar. Café com Vanessa vai para aquele rápido break. É rapidinho, na volta tem mais café, não sai daí.